O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois de ter, enfim, tido um esforço significativo no que respeita à tentativa de encontrar as soluções adequadas para o financiamento daquilo que foram os prejuízos resultantes da tragédia de 20 de fevereiro, e depois da sequência da apresentação de uma lei que se chama Lei de Meios, fez um parecer sobre essa mesma lei que apresentou ontem na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e hoje gostaria de apresentar a sua posição sobre esta matéria. Ora, de um ponto de vista claro e objetivo, o Partido Socialista, com a aprovação da Lei de Meios e, portanto, com a apresentação da Lei de Meios no quadro da negociação entre o Governo Regional e o Governo da República, entendo que fica demonstrado que nos momentos difíceis o Partido Socialista está com os madeirenses, ou seja, que o Partido Socialista, nos momentos em que é verdadeiramente importante estar solidário com os madeirenses, ele está com os madeirenses e não os deixa sem amparo e, no fundo, sem a necessária solidariedade. Por isso, esta lei, e designadamente aquilo que é a sua expressão pecuniária e financeira, é a tradução do esforço do partido que suporta o Governo da República para garantir as condições financeiras adequadas, de modo a repor a total normalidade na vida dos madeirenses, que de forma direta e indireta foram afetados pelo temporal de 20 de fevereiro. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que fique claro esta matéria, dá um parecer globalmente positivo e inequívoco ao resultado das negociações, conforme disse, que decorreram no quadro da Comissão Paritária, fazendo, mais uma vez, particular referência ao esforço de solidariedade financeira da República que esta lei encerra. Aliás, é útil até dizer, de forma também muito clara, que os montantes em causa da responsabilidade do Governo do Partido Socialista e que serão transferidos para os madeirenses nos próximos anos no quadro desta mesma lei, representa mais que todas as verbas que vão ser transferidas no quadro dos fundos europeus no âmbito do CREN 2007-2013. Naturalmente que nós estamos, ou não estamos, a contar sequer com a incompetência do PSD Madeira, que fez-nos perder 500 milhões de euros com, enfim, os fundos da União Europeia. Mas a verdade é que o que nós hoje temos, em termos de fundos europeus, aquilo que representa a Lei de Meios, é bastante mais do que o que vamos receber com os fundos europeus. E, portanto, isto acho que é clarificador daquilo que é o esforço do Partido Socialista relativamente à solução necessária para resolver os problemas de reconstrução da Madeira. Todavia, é importante que fique mais uma vez claro que para o PS Madeira é uma enorme honra ter sido uma parte da solução desta questão e ter permitido encontrar estes meios financeiros adequados para esta matéria. Mas esta inequívoca aprovação que ficou expressa no nosso parecer não significa um cheque em branco à Lei de Meios, e muito menos, e quero sublinhar esta matéria, significa um cheque em branco ao Governo do PSD Madeira. Repetimos e sublinhamos o que temos vindo a dizer. Os financiamentos a serem disponibilizados pela Lei de Meios devem servir os madeirenses e a nossa reconstrução, e não permitir levantar dos escombros um Governo já moribundo e completamente fora de prazo. Foi por isso que, em hora oportuna, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, apresentámos uma proposta de criação de uma entidade independente para a reconstrução que assegurasse estas preocupações. Portanto, fica claro que não estamos disponíveis para entregar facilmente e de forma leviana todo o esforço junto do Governo do Partido Socialista que fizemos em prol de uma agenda oculta que reforça a mediocridade governativa do Governo do PSD Madeira. Por isso, o parecer é positivo à lei, mas é acompanhado de algumas sérias reservas à sua aplicação. Ora, em primeiro lugar, a Lei de Meios não contempla qualquer mecanismo que assegure um efetivo cumprimento dos objetivos para o qual foi criado. Ou seja, a Lei de Meios contém apenas, conforme se pode ler na sua exposição de motivos, as normas específicas necessárias para regular as fontes de financiamento propostas pela Comissão Paritária. Ora, o PS Madeira conhece a realidade da Madeira e a realidade da região e, sobretudo, as intenções governativas que resvalam, infelizmente, quase sempre para o oportunismo político.
Por isso, não deixaremos de contribuir com todo o nosso esforço e todos os instrumentos e mecanismos de controle disponíveis que garantam 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, uma reconstrução assente em pressupostos técnicos. É absolutamente essencial que assim seja. Não se pode voltar aos tempos do amadorismo da decisão que é, de facto, em cima do joelho. Em segundo lugar, é preciso garantir que famílias e empresas conheçam bem as regras de apoio e sejam tratadas de forma transparente, justa e longe da habitual pressão política em que uns podem ter e outros não podem porque são de outra cor política. Em terceiro lugar, uma reconstrução de facto que garanta uma Madeira recuperada da tragédia e não uma tábua de salvação política para Alberto João Jardim e o PSD. Esta é a primeira questão que para nós é fundamental. Em segundo lugar, temos reservas sobre aquilo que prevê a Lei de Meios no que diz respeito à transparência dos atos decorrentes da reconstrução, na sequência do que se refere aos capítulos 4, nos artigos 15, 16 e 19. Ou seja, é óbvio que nós concordamos e estamos de acordo que é preciso facilitar, é preciso tornar mais fácil aquilo que é a contratação pública, é preciso garantir que as coisas são feitas o mais rápido possível. Mas o nosso entendimento é que essa facilitação não pode ser deixada ao livre-arbítrio de um governo que nós sabemos que viola sistematicamente a lei e que põe em causa toda a transparência e a participação de todos neste processo de reconstrução. Aliás, nós gostaríamos de deixar claro que este plano de reconstrução e esta lei de meios devia ser uma forma de garantir que as empresas da Madeira também passavam a ter uma possibilidade de se envolver neste esforço de reconstrução e ao se envolverem neste esforço de reconstrução podiam também sair da crise em que estão submetidas, ou seja, todo o dinheiro que está disponível e que estará disponível nos próximos anos devia também ser utilizado ou ser possível ser utilizado para as empresas, as PMEs da Madeira, de maneira a que elas permitissem criar mais emprego ou diminuir o desemprego que nós temos vindo a observar. Ora, a facilitação pouco prudente que está prevista nesta Lei de Meios impede esta situação e, do nosso ponto de vista, reforça de forma incondicional a má utilização dos dinheiros públicos. Esta Lei de Meios não garante esta questão que acabamos de colocar em cima da mesa. Em terceiro lugar, verifica-se um vazio lamentável e preocupante no que respeita à comparticipação do Orçamento Regional nesta Lei de Meios. De acordo com o artigo 8º, não se conhece efetivamente de onde virão os tais 340 milhões de euros que deverão fazer parte do montante de 1.080 milhões de euros disponíveis. De resto, temos vindo a ouvir dizer que esses 340 milhões de euros virão da União Europeia, aí sabemos que 40 milhões poderão estar assegurados, mas não sabemos absolutamente mais nada. Ora, qual é a nossa preocupação? Era que ou esses 340 milhões não estejam sequer assegurados e, portanto, a reconstrução ficar-se-á pelos 740 milhões de euros e alguém acabará por ficar prejudicado nesta matéria, ou, em alternativa, o que irá acontecer é que haverá transferência de rúbricas, não das rúbricas que são inúteis do ponto de vista do desenvolvimento regional, mas de rúbricas que têm a ver com a educação, com a inovação, com a investigação e desenvolvimento, com o apoio à economia, ou seja, ao desenvolvimento empresarial. Ora,